Olá, conforme o prometido, eu vim fazer esse vídeo para explicar algumas das técnicas que foram unidas, né, para trazer essa nova abordagem terapêutica que trabalha especificamente com a criança ressentida, com essas dores da infância, esses registros que ficaram armazenados na sua mente consciente, que interferem até hoje nas nossas escolhas, né? Toda a nossa vida acaba sendo direcionada muito mais pelas questões que nós não temos a percepção, a consciência, mas que estão nesses programas de base, né? Que vão gerenciando e administrando nossas escolhas, nosso comportamento, nossas ações e reações perante as situações da vida e até mesmo as ações e reações do outro, né? Nossas relações são direcionadas por isso. Bom, por formação, eu sou professora, pedagoga e psicopedagoga, né? Então, toda essa questão do aprendizado, das dificuldades de aprendizagem, dos desafios, né, que os alunos passam para aprender algumas questões, sempre foram muito curiosos para mim. Então, sempre busquei me aprofundar mais, me especializar mais nessas áreas. Na psicopedagogia, nós conseguimos perceber exatamente essa dinâmica, né? Focar a atenção para essas questões das dificuldades de aprendizagem, como facilitar esse processo, como perceber cada criança de forma subjetiva, né? Não só criança, cada indivíduo, né? Porque tem também a educação de jovens e adultos. E o aprendizado está presente em todo o nosso dia. Nós aprendemos o tempo inteiro, incessantemente, mesmo que não percebamos. Aprendemos na troca com o outro, observando alguma coisa, até mesmo assistindo TV no nosso lazer, observando a natureza. O ser humano aprende o tempo inteiro e desaprende outras questões. Para aprender um conceito novo, muitas vezes nós desaprendemos algo que foi aprendido. E tudo isso faz parte da nossa programação mental. Depois da psicopedagogia, ou junto, né, que o processo não se interrompe, eu conheci a programação neurolinguística, que é o estudo da estrutura subjetiva. O que é isso? A neurolinguística estuda ou observa o funcionamento, programação de base de cada indivíduo, para que cada indivíduo, consciente da sua programação, consiga ir reprogramar aquilo que não cabe mais, né? As questões que estavam lá por alguma razão, foram marcantes, foram importantes, mas que não cabe mais na história atual. Então, a neurolinguística ensina a cada indivíduo a conhecer o seu processo, perceber quais são as programações que estão funcionando, que estão rodando no seu funcionamento e que ele faça uma escolha consciente, né? Além de perceber, mudar, adequar a nova realidade, as questões adultas, as questões que ele decide agora, o que ele escolhe mais agora como prioritárias, como importantes. Conheci, né? Agora há pouco tempo, porque é uma tecnologia muito nova, muitíssimo interessante. Não a questão dos traços de caráter. Vou falar primeiro o quê? Análise corporal. A análise corporal, ela, através de alguns pontos específicos no corpo, consegue trazer a forma de funcionamento de cada indivíduo. O formato do corpo diz como sua mente funciona. E o funcionamento da sua mente revela a sua história, desde a gestação da mãe. Então, com a análise corporal, você consegue pontuar e traçar um percentual de cada um dos traços, né, que foram percebidos por Reich lá atrás, na época aí de Freud, né? Então, Freud trouxe o inconsciente, Reich trouxe essa percepção que esse funcionamento inconsciente vem através dos traços, né, de caráter, que são 5. Né? Os nomes são mantidos ainda da época de Reich, né, que ele descobriu, ele era um psiquiatra, descobriu nessa área, então os nomes são esquizoide, que é o traço que tem o percentual formado no útero da mãe, na gestação. O oral, que é o traço que é formado na fase da amamentação. O psicopata, né, que
porque o traço não é um criminoso, uma pessoa cruel, mas é um traço mais racional, é quando a criança aprende que ela pode fazer trocas, né? Que as pessoas têm uma intenção, querem alguma coisa, e ela pode dar alguma coisa em troca e vice-versa. É na fase do que a criança está dando os primeiros passos, né? Interagindo com o mundo maior, o mundo se amplia para ela. O masoquista, que não é quem gosta de apanhar, mas é o traço que é formado na época do desfraude, né? Onde a criança começa a controlar muito o corpinho para não se sujar, para não fazer nenhuma besteirinha, não ser chamada a atenção, né? Não ser humilhado, não decepcionar os pais com um equívoco desses, né? E o último é o rígido, que é na fase que começa a despertar a sexualidade na criança, os hormônios, o corpinho, né? Tá ali liberando para aquela parte que é dos genitais mesmo. A criança não está preparada para nada relacionado a sexo, é lógico, mas ela começa a despertar os hormônios nessa fase que começa a se formar o traço de caráter rígido, né? Que é um traço muito harmônico, busca muito a perfeição, né? Então tem várias, cada traço desses traz uma característica específica e através dessa pontuação nós percebemos qual o percentual de cada traço que a pessoa traz e com a junção desses traços, como essa pessoa funciona, como a mente funciona, como o emocional dela reage às questões da vida e até com a relação dela com o dinheiro, com a ambição, com o desejo de vida, com o sucesso, o que pode travar, o que pode proporcionar a ela buscar cada vez mais isso. Então, com essa análise corporal, nós conseguimos acessar esse funcionamento, aplicar a neurolinguística, né, para ensinar para a pessoa como fazer algumas alterações nessa programação. E quando as questões começam a atingir o físico, até mesmo questões emocionais mais intensas, nós usamos o bioalinhamento, né? Que é uma técnica, uma junção de técnicas também, mas com a base na medicina germânica, que percebe que cada questão no corpo está relacionado a um registro de uma situação emocional impactante e inesperada. Então a pessoa faz um registro daquilo e o cérebro joga para algum do corpo, para uma parte do corpo que está relacionada com a conotação que aquilo é dado. Um exemplo, uma situação que a pessoa passa na vida que tem uma sensação para ela que ela se sente impotente ou desvalorizada. Isso vai afetar alguma parte óssea, né, ou muscular dessa pessoa. Então ela vai ter questões nessa área por ter se sentido em alguma ou algumas situações impotente ou desvalorizada. Então o bioalinhamento pode ser usado para que o corpo mesmo alinhe-se, busque corrigir, né, essa situação que ele está demonstrando como um desconforto. E o processo não cessa, as doenças acabam se tornando crônicas, né? Porque essa situação vai se repetindo, essa dor, essa sensação, essa percepção vai se repetindo em outras situações da vida, né? Então, o bioalinhamento trabalha exatamente essa questão, para que o corpo, permita ao corpo corrigir essa situação, essa leitura que foi feita, para que aquilo se normalize. E a partir do bioalinhamento, como muitas questões resolvem mais rápido, pessoas resolvem mais rápido, outras de uma forma mais demorada, nós temos várias técnicas na naturopatia integrativa, que o objetivo é trabalhar as situações, né? É a cura integral. E cura nesse sentido da busca do autoconhecimento, da autopercepção, onde a pessoa vai buscar meios naturais, é lógico, não excluindo tratamento de saúde, orientações médicas, ok? Não é um substituto para os tratamentos que já são realizados, mas é uma alternativa para que a pessoa busque entender o que o corpo dela está pedindo, qual a razão daquela sensação, daquela dor, daquela até mesmo inflamação, né? O que o corpo dela traz. Porque o nosso corpo é programado para nos proteger, para se realinhar. Então, tudo que nos ocorre é nessa busca de autopreservação natural de todo ser vivo. Então, nessa busca, o nosso corpo dá sinais. Seja no comportamento, seja no funcionamento da vida, seja no formato do corpo, seja nos desconfortos físicos, emocionais e psicológicos que trazemos. É lógico que cada um tem um nível,
cada um tem o seu momento, mas o autoconhecimento, e essa é a proposta, e o resgate dessas questões mal resolvidas, principalmente na infância, que elas começam lá na infância e acabam se repetindo perante a vida, porque foi aquela leitura que aprendemos a fazer, né? Na relação familiar, na leitura que fizemos da vida. O bem-alinhamento também busca trabalhar as questões do útero, como todas as terapêuticas holísticas, todas as terapeutas integrativas. Então, após o bem-alinhamento, nós podemos direcionar para o uso de homeopatia, florais de Bach, aromaterapia, né? Essas são as técnicas integrativas para a busca desse realinhamento, né? Desse equilíbrio, dessa harmonia como um todo. Somos seres inteiros, né? Não partilhados. Então, nessa percepção, começamos a entender que o que eu sinto interfere, o que eu sinto emocionalmente, o que eu vibro energeticamente, interfere no meu funcionamento do meu corpo, no meu funcionamento nas relações, que essa é a troca emocional, o aprendizado emocional, no meu relacionamento, na compreensão e na percepção das questões da vida. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa abordagem. Buscar todos esses registros que continuamos ressentindo e que foram iniciados, na maior parte deles, na infância. Essa é a proposta, essas são algumas das terapias, algumas das técnicas utilizadas e espero que tenha atendido, né, aos pedidos que foram feitos de uma explicação um pouco mais esmiuçada, né? Não dá para explicar técnica por técnica, aí seria um curso, né? E o objetivo não é esse, né? Ainda não estamos oferecendo o curso. Estamos agora mostrando a terapêutica para apresentar o cantinho de aconchego terapêutico online, que é para esse atendimento mais próximo, mais acolhedor dessas dores da infância. E aqui não tem julgamento, né? Não tem a necessidade de dar um valor, né? Um peso de certo, errado. São percepções, são aprendizados, são verdades que foram percebidas por crianças. E é essas crianças que temos, né? Que são várias crianças que nós temos em nós, que nós convidamos para que vocês tragam para o cantinho de aconchego terapêutico, para que possamos fazer a abordagem mais adequada, né, para cada um, porque somos diversos, somos diferentes, somos únicos, apesar de fazermos parte desse todo coletivo lindo que é a humanidade, com todas as nossas imperfeições, nossos desequilíbrios ainda, nossos desajustes. Mas se cada um de nós buscar trabalhar em si aquilo que o incomoda do entorno, né? Que é um reflexo daquilo que está em mim, que eu não consigo ainda olhar, que eu não consigo admitir, que eu não consigo trabalhar. Eu vejo no outro. O outro tem várias outras características. Cada um enxerga aquilo que precisa curar em si mesmo. Isso é importante que vejamos. O que eu enxergo fora é aquilo que eu escondo de mim, mas que está dentro. Que possamos assumir nossas feridas, nossas dores e acolher essas nossas crianças tão ressentidas, tão magoadas, tão feridas, de forma justa, porque todas as dores foram reais. Um abraço imenso em vocês. Espero vocês aqui no cantinho de aconchego online do Instagram. Fiquem em paz.